Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação. Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio, de nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Não negociar com você mesmo e executar o que você se propôs é o que fará, de fato, com que o resultado aconteça. Seja com as metas do mês da tua área ou com os quilos que você está querendo perder. A única coisa que vai mover o ponteiro é a execução e para conseguir sempre estar executando, independente das coisas que apareçam na sua agenda, é fundamental ter consistência. Porque uma coisa eu posso te garantir, vão aparecer imprevistos o tempo todo. E vai ter dia que você vai acordar indisposto. É normal, todo mundo tem dias ruins. Aliás, eu posso te dizer que em 70% dos meus dias eu não acordo necessariamente motivado. Fazer o que você se propôs a fazer em um dia que você acorda bem é fácil. Agora, fazer o que precisa ser feito num dia ruim, meu amigo, como se fosse num dia bom, eu posso te garantir, é muito mais difícil. E é isso que, de fato, vai fazer com que você avance na tua vida. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados. Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão, um podcast do G4 Podcasts, onde a gente fala aí com os maiores empreendedores, gestores aqui do Brasil. E essa série que a gente está fazendo aqui, super especial, direto aqui do RD Summit, esse evento maravilhoso com mais de 18 mil pessoas por dia passando aqui nesse evento durante 3 dias. Então, se você não teve a oportunidade de vir aqui esse ano, 2023, já se prepara para 2024 colocar no seu calendário um evento sensacional. E agora, né, antes de começar, também te peço aí para você ir lá no Spotify, avaliar com 5 estrelas o nosso podcast, para a gente continuar aí nos top 5 podcasts de negócio do Brasil e seguir também a gente lá no canal para você receber toda vez que a gente lança um conteúdo novo, um episódio novo. Hoje eu tô com um cara aqui que é o responsável por toda essa bagunça aqui, né? Esse evento maravilhoso. Eric Santos, o fundador da RD, que lá atrás chamava Resultados Digitais e vem transformando aí esse mercado de tecnologia do jeito que ele vem. Muito bem-vindo. Obrigado, Eric, por ter aceitado estar aqui com a gente, cara. Imagina, cara, um prazer. Enfim, para mim é uma honra estar sendo um host desse movimento de alguma forma, mas também admiro muito o trabalho de vocês, né? A gente está aí nesse mercado militando e batendo cabeça há tantos anos, né? Muito legal também ver uma iniciativa tão bem conduzida como vocês estão aqui dentro do G4, então só admiração também. Legal, cara, Você construiu aí essa jornada lá desde 2011, uma jornada árdua, mudando um mercado que, na verdade, era super incipiente na época e veio catequizando, né? Eu digo, o mercado, mudando muito e tendo impacto muito relevante aqui no Brasil em tecnologia. Nesse processo todo, desde lá do começo, qual que, no seu ponto de vista, foi o seu maior ponto de inflexão? Você sabe que eu fui forçado a pensar bastante nessa pergunta no ano passado, quando eu fiz o Day One da Endeavor. Porque a ideia do Day One é essa, né? Quando foi o ponto da virada e tal. E a minha resposta a essa pergunta, inclusive foi a minha fala lá, é que eu gosto muito dessa forma de pensar, que eu acho que o cara que conseguiu, inclusive, externalizar isso lá no próprio Day One foi o Guga Kirten. Ele falou, Day One é todo dia. O sonho só acontece porque todo dia eu faço um pouco. E eu acredito muito nisso, porque acho que boa parte das coisas que a gente constrói, elas são coisas que não são grandes saltos, não são sacadas, não são coisas que mudam a trajetória da empresa do dia para a noite. São coisas que
a gente vai fazendo cada vez um pouquinho melhor, tendo persistência, tendo constância. E felizmente, né, boa parte das coisas que a gente trabalha, ela tem efeito composto ao longo do tempo também. Então, se eu tenho qualquer coisa hoje que eu melhoro 10, 20% mês a mês, isso no longo prazo tem um efeito absurdo. Então, não acho que teve um grande ponto de inflexão na RD. Claro que eu consigo citar momentos, episódios emblemáticos, mas eu acho que foi muito essa cultura de consistência que a gente conseguiu implementar na companhia. Boa. Eu vou querer voltar para esses episódios emblemáticos daqui a pouco, mas antes, da onde que veio a ideia de montar a RD? A ideia da RD, ela veio de uma dor que eu senti no meu negócio anterior. Eu tinha uma empresa que fazia site e aplicativo móvel para marcas e eu vendia através das agências. A gente começou aquele negócio em 2003, ou seja, ninguém sabia nada do que era possível fazer no celular. Só para contextualizar, o iPhone surgiu em 2007 e efetivamente só pôde ter aplicativo no iPhone em 2008. Ou seja, eu estava tentando vender para um monte de gente que nem era usuário de aplicativo. Então, eu tinha que educar e evangelizar aquele mercado. Só que fazer isso de uma forma batendo na porta das agências, dos clientes, gastando sola de sapato, que é o que eu fiz por muitos anos, não era tão eficiente, né? E aí a gente começou de forma bem ingênua, eu diria, a criar conteúdo sobre esse tema lá atrás, sem saber o que era inbound, sem saber nada disso. E aí nesse processo de aprender a fazer isso, eu descobri que existia essa coisa que depois o mercado começou a chamar de inbound. Foi mais ou menos a época também que surgiram as primeiras empresas, né, de soluções dessa temática, HubSpot, Marketo, etc. Eu tentei trazer uma dessas empresas para cá. A gente acabou não conseguindo fechar um modelo que funcionasse. Só que aquela coisinha ficou me incomodando por muito tempo. E eu entendi que era uma oportunidade muito grande, né? Então, em 2011, 2010 eu decidi sair lá da outra empresa. Combinei uma transição Você alongada. era fundador lá? Era fundador e era CEO também. Era uma empresa que ela foi bem sucedida, mas era um negócio muito baseado em projeto. Então, era difícil escalar. A gente tinha, na época, 50 colaboradores... Fazia muito projeto, mas não tinha achado um produto que efetivamente pudesse levar para um outro patamar. E aí teve um pequeno desalinhamento de visão, assim, de risco a ser tomado com os sócios, e aí foi uma transição tranquila, assim. Mas aí eu decidi apostar em algo que pudesse resolver essa dor que eu estava sentindo e vendo que era uma oportunidade para muitos empreendedores. E o contexto do mercado era muito diferente. Eu acho que você brincou aqui no começo do nome, e de fato o nome da empresa era Resultados Digitais, porque para a gente no início isso aí foi um manifesto para o mercado. A gente via que marketing digital, para a maioria das pessoas, era uma coisa super complexa, pouco acessível, até caro, e orientado à fumaça. O pessoal queria fazer coisa digital para ganhar prêmio em Cannes, sabe? Esse tipo de coisa. E a gente sabia que podia ser orientado a resultado. E principalmente no contexto de média e pequena empresa que não tem dinheiro para jogar fora, era importante que eles entendessem que marketing digital podia ser uma ferramenta fundamental para crescimento. Então foi um manifesto, né? Depois veio, um pouquinho mais para frente, veio o produto que aproveitou o RD Station. Aí a gente, ao longo do tempo, entendeu que era melhor deixar o nome da companhia RD Station. O nome Resultados Digitais ainda existe no nosso blog de educação, mas aí virou, enfim, o nome da guarda-chuva aí para todas as outras iniciativas. E Eric, quando você começou, né, você deixou um outro negócio que era menos escalável, mas gerava caixa, pagava conta, pagava salário, dava dividendos, para começar um produto. Que é diferente, que tipicamente no começo você depende de clientes te pagar, de ter volume de clientes para você conseguir cobrir teu custo fixo. E quando você fala em produto, você precisa desenvolver esse produto. Você precisa investir na frente para ter um produto para poder vender, para fazer daí a roda girar. Como é que foi esse começo? Você colocou dinheiro do seu próprio bolso? Você foi atrás de investidores para colocar em grana? Era um mercado totalmente diferente, 2010, 2011. Não tinha os fundos de venture capital que existem hoje. Cara, para você conseguir dinheiro era um negócio totalmente diferente. Como é que foi esse começo em questão de dinheiro? Você foi atrás de investidor? Já começou com dinheiro? Não começou? Começou com dinheiro do próprio bolso? Como é que foi isso? Isso é legal. O pessoal, quando me pergunta como foi tomar a decisão de empreender,
Eu acho que naquele momento a decisão foi bem, pra mim, no-brainer, assim, no sentido de, pô, eu tinha acabado de sair da faculdade, voltei de um estágio fora, não Você é formado em quê? Engenharia de automação. Então eu tinha Lá saído... em Floripa? Lá em Floripa, isso. Boa. Eu tinha saído para fazer um estágio na Índia, morei quase um ano na Índia. Voltei desse estágio, então não estava empregado, não tinha ligação nenhuma. Tinha propostas de empresas, natural, lá na engenharia da UFSC, que é bem assediada. Bem forte. Então podia ir trabalhar para uma empresa multinacional, enfim, como engenheiro. Mas ao mesmo tempo também não tinha nada a perder, né? Eu não vim de família com dinheiro, né? Não tinha família para sustentar e tal. Então, para mim, foi uma decisão bem tranquila, porque quando a minha tese era, se não der certo, eu vou pro mercado. E a decisão de trocar o negócio foi bem mais complexa, porque, como você falou, aquilo lá já era o meu sustento, já tinha várias pessoas envolvidas ali e eu ia trocar uma coisa que era certa por uma duvidosa, por mais que ela tivesse mais potencial. Mas aí qual foi o racional e essa parte do funding que você mencionou? Eu tinha umas reservas aí que foram meus dividendos aí dessa empresa. Eu falei, acho que a gente, né, juntei com gente que tinha trabalhado comigo, o Gui, o Bruno, o André, o Pedro. E a gente falou assim, eu coloquei um dinheiro que sustentava a operação por 2 anos sem ninguém receber salário. Então, o meu acordo com eles era, a gente vai trabalhar de graça, vai conseguir pagar um ou outro estagiário, vamos conseguir pagar servidor, um fornecedor aqui, um designer, etc. Isso por 2 anos eu aguento. E por 2 anos, esse é o commitment que a gente tem aqui. Então, não adianta chegar daqui a um ano e falar, não, tá apertado ou tá diminuindo a reserva, então, né, todo mundo tá junto nesse barco. E aí eu acho que tem um segundo ponto também, que não foi só uma questão de falta de investidores no mercado, que de fato era totalmente diferente, mas eu também não queria levantar, pela experiência da empresa anterior, eu não queria levantar grana sem eu entender que eu realmente tinha um produto que podia escalar. Perfeito. Porque a sua vida, enquanto você não levanta um capital, principalmente institucional, você tem muita opcionalidade ainda. Você pode fazer o que quiser com o negócio, pode fechar, pode transformar num lifestyle business, pode, enfim. A partir do momento que você capta dinheiro de alguém, tem uma certa expectativa e você tá dentro de um trilho que não tem como sair mais, né? Então eu queria garantir que quando eu fizesse esse movimento, que de fato a gente tivesse algo que, pô, já tá funcionando e eu consigo colocar a lenha na fogueira aqui para queimar e crescer mais rápido. Então esse processo levou quase 2 anos mesmo. A gente lançou o produto em 2000, a gente começou a empresa então em 2011, em janeiro de 2011, a gente foi lançar o produto publicamente em agosto de 2012. E aí de agosto de 2012, nesse momento, até esse lançamento, a gente vendeu o que não existia. Então, vários dos nossos primeiros clientes, inclusive encontrei com o Edu da Soap, que está aqui. Eu vendi PowerPoint para ele, né? E eu falei, algum dia o produto vai fazer isso. Enquanto não fizer, deixa eu fazer na mão para você aqui. E a gente foi validando um monte de coisa até lançar o produto. E quando a gente lançou o produto, tinha mais ou menos uns 30 clientes nesse modelo. E eles já pagavam? Pagavam. E daí vocês faziam na mão. Vocês falavam como se fosse uma agência. Isso, eu pagava o valor que seria um software, Perfeito. Mas eu fazia o trabalho de uma agência. Sensacional. E aí, quando a gente conseguiu lançar o produto publicamente, a gente pulou de, sei lá, 30 clientes em agosto para 100 e pouquinhos ali no fim do ano. Que foi quando eu falei, opa, tem algum elemento aqui que já está funcionando, agora realmente a gente já está começando a tá no momento certo de investir. Aí nessa época vocês se pagavam algum dinheiro do dinheiro dos clientes ou retornava tudo para a empresa? Não, tudo ainda nos primeiros 2 anos ainda estava tudo no... E a galera se manteve como, o resto da galera? Não, tava todo mundo meio que queimando reserva pessoal. Perfeito. E aí a gente tinha algumas... viraram sócio do negócio. Sim. E, aliás, que é um ponto, né, que pô, hoje pra gente é meio simples e óbvio falar isso, mas tem muita gente que quer empreender, mas não quer assumir risco. Quer quer empreender com o salário no D0, que é o salário de mercado, enfim. Hoje, talvez até o que aconteceu no mercado nos últimos anos deu uma corrigida nas distorções que estavam acontecendo, mas não existe, né? Então...
Enfim, aí a gente... Fim de agosto, 120 clientes. Aí no fim do ano chegou a 100 e poucos clientes, a gente levantou uma rodada, um anjo, na verdade, né? Na época a gente chamava de seed, os números mudaram muito de lá pra cá. Quem que foi? Foi um anjo lá de Floripa. Você pode falar o nome? Posso falar, o Radamés Martini, que era um cara empreendedor de tech também, que eu conhecia também da outra empresa e tal. E aí ele... mas ele entrou em dezembro de 2012, se eu não me engano. Só que já naquela época a gente estava conversando com bastante fundo já. Tem gente que eu converso desde o início da empresa, né? Uma das que a gente brinca publicamente é o Edson Rigonati, né? Perfeito. Que talvez foi o primeiro cara que eu conversei. E ele falava, isso não vai funcionar, não vai dar certo, vai dar errado aqui, ali e tal. E aí, eles colocaram dinheiro no final? Então, foi engraçado, porque em 2013, daí a gente tinha levantado essa rodada, começou as primeiras contratações, começou a estruturar um time, mudou de escritório e tal. E aí eu comecei a conversar com os fundos. A minha ideia era captar no fim do ano um Series A. Mas acabou que a gente aproveitou um pouco do hype que estava ali em volta do negócio e foi captar no meio do ano ali, 2013. E aí o Edson e o Anderson da Redpoint, na época, propuseram uma rodada, mas eles queriam fazer meio que uma extensão do seed que a gente tinha levantado. E a DGF propôs um Series A. E aí a gente fechou com a DGF, porque eu entendia que naquele momento eu realmente precisava de mais investimento. Perfeito. Mas aí eu brinco com os dois, porque os dois entraram na rodada seguinte pagando mais caro, né? A DGF, a Stella e a Redpoint, né? Mas, enfim, se deram muito bem também com o investimento. Então a jornada no início foi mais ou menos essa do ponto de vista de capital. 2 anos colocando capital próprio, queimando reserva mesmo, e aí depois entrando numa trajetória já de Venture Capital. Daí a gente levantou 4 rodadas institucionais antes da saída. Perfeito. Como foi para você esses momentos diferentes, né? Que assim, uma coisa é tirar a empresa do 0 para 1, que foi esse começo, os primeiros 2 anos, queimando reserva, fazendo um product market fit, o produto encaixar, e vocês fizeram de um jeito genial. Vocês venderam e iam vendo as dores que essa galera tinha e ia produtizando isso em cima das dores deles, e daí, putz, encaixou 120 clientes, tirou do 0 para 1. Depois você tem que levar do 1 para o 10 e do 10 para o 100, né? Como é que foram esses momentos para você como gestor, como líder da organização? São momentos muito diferentes. Sim. Para você, putz, que tem ali uma empresa que tem 5, 10 pessoas, depois tem 50, 100, depois está com 200 e assim por diante. Como é que foram esses momentos diferentes para você e como você fez para se reeducar e conseguir mudar de patamar? Que pra gente, tipicamente, você já tinha uma experiência boa. Sim. Né? Numa empresa anterior, já tinha talvez passado por isso. Mas por um pedacinho, pelo menos. Como é que foi essa história na RD? Eu acho que tem assim aquele clichêzão de que, né, uma frase que eu usava sempre é: pô, a gente tá numa esteira que tá cada vez correndo mais rápido, né? Se eu não correr mais rápido, eu vou cair. Pronto, né? Como CEO de como líder de qualquer empresa de alto crescimento, esse é o mínimo necessário. Mas eu acho que dá para assim dividir um pouco o papel de um CEO, de uma CEO, dentro de fases específicas da empresa. Então, essa fase inicial do 0 para 1, pré-product market fit, acho que o papel está muito claro, que tem que chegar no product market fit, e a melhor forma de fazer isso não é terceirizando absolutamente nada desse trabalho. Então você tem que falar para o cliente, você tem que vender, você tem que voltar e desenhar produto, você tem que levar o produto para o cliente e escutar feedback, ver se está funcionando ou não está. Então é hands-on mesmo, né? Porque não existe forma de fazer algo onde você fala: não, eu tô só aqui o CEO bonzão e o time lá de produto vai fazer isso por mim. Acho que passar dessa primeira fase aí, lá no mundo de SaaS, o pessoal começa a falar de initial traction, essa primeira fase de: ok, tem um produto, tem gente, existe um problema conhecido, tem gente que se propõe a pagar um valor por isso, para solucionar esse problema. Agora eu preciso começar a trazer mais gente para dentro desse produto. Essa fase initial scale, você começa também a estruturar as áreas dentro da companhia. Então acho que entendo que o papel de um CEO, ele deixa de ser mais hands-on em tudo e começa a ser muito mais como é que eu começo a construir os times e as áreas funcionais aqui dentro
Não necessariamente ainda falando das grandes lideranças funcionais, mas pelo menos começar uma ideia de processos, uma ideia de playbook e por aí vai. Aí você tem essa fase ali que geralmente casa com esse modo esse framework de investimento ali, Series A, Series B, que tem algo que está funcionando, uma máquina de vendas que está funcionando, tem um produto que funciona, agora eu preciso realmente acelerar. Aí eu acho que o papel do gestor, do líder, passa a ser montar um time executivo experiente. Não significa necessariamente que você tem que trazer todo mundo de fora, mas tem que ter uma noção de que vai ter uma série de desafios que vão ter que ser endereçados. Então eu sou muito... eu tenho um bias, né, um viés muito grande para apostar em gente dentro de casa, mas a gente tem uma responsabilidade maior com o todo. Então, se tem uma liderança em qualquer área que seja, pode ser até founder da empresa, não está funcionando, não está atendendo aquilo lá, a gente tem a responsabilidade de solucionar isso. Então, eu acho que ao longo da história da RD a gente conseguiu ter um mix muito legal disso, trazer gente boa de fora no momento certo. Errei pra cacete também, tá? Teve cagadas nesse processo aí que você vai aprendendo, mas felizmente eu acho que a gente acertou mais que errou. Mas também deu oportunidade para muita gente boa que estava pedindo pista, pedindo passagem. E então acho que casar essas coisas aí é importante. E daí tem uma fase, talvez, vamos dizer, a gente na RD eu acho que foi, dá para dizer assim, que foi até mais ou menos essa fase que eu citei, foi até mais ou menos 2016, assim, que a gente estava com 300 pessoas no time, produto já um pouco mais estabelecido dentro do mercado. Aí você começa a pensar, tá, o que mais essa empresa pode ser? Quais são as novas avenidas aqui que a gente tem? E aí eu acho que o papel, assumindo que você conseguiu fazer bem esse trabalho de construção de time, de liderança, acho que o papel do CEO volta a ser essa parte de para onde a gente vai. Perfeito. Vou comprar empresa, não vou comprar empresa, vou assumir caminho A ou B, rota também de financiamento nova. Então, aí começam as discussões um pouco mais estratégicas. Essa questão do time nunca termina, né? Você sempre tem esse desafio e vai indo e vai encaixando as peças ali. Mas acho que onde eu gastava mais parte no meu tempo, dali pra frente, foi mais nisso do que se o produto A, B ou C ali tá, enfim, a métrica tá certa, como é que tá o pipeline de vendas, esse tipo de situação. Meu envolvimento era maior no começo. Perfeito. E agora a gente volta para os marcos, para os grandes marcos que vocês tiveram ali desde 2011. Assim, quando você olha para trás, fala, cara, esses foram pontos de inflexão da empresa, né? Imagino que você já tenha feito esse questionamento, essa reflexão. Como que você coloca assim, a história da RD e os grandes pontos de inflexão desde 2011 até hoje? Eu acho que casando um pouco o que eu estava falando dessas fases, né? Acho que 2013, que foi o lançamento do produto, foi o primeiro RD Summit também, foi meio que a gente colocou o carro na rua. Perfeito. Né? 2014 e um daqueles momentos emblemáticos da empresa, assim, eu acho que o Summit de 2014 é um daqueles... Eu lembro e eu tenho certeza, se perguntar para qualquer um dos meus co-founders, eles vão falar a mesma coisa, que é... No final do evento, a gente olhou e falou, caramba, o que a gente construiu aqui, cara? Irado. Porque tinha 1.000 e poucas pessoas participando, pô, a gente não sabia fazer evento, isso não existia, mas não era o evento em si, era o ecossistema que estava em volta do negócio. E naquele momento, assim, a empresa estava crescendo muito rápido, enfim, você via que tinha algo que estava funcionando ali, né? Então, acho que aquele momento é importante. 2016 também a gente anunciou a rodada que foi liderada pela TPG Growth, né? Foi a primeira rodada de um VC gringo em uma empresa de SaaS brasileira. Foi anunciada no Summit. Irado. Então eu assinei os papéis literalmente dentro do evento. Uma papelada desse tamanho. Naquela época não tinha assinatura eletrônica ainda. A gente botou uma salinha lá. Tem foto disso aí tudo. Foi bizarro. Tenso, mas foi bem legal. E aí eu acho que aquele momento ele possibilitou essa abertura de novos caminhos, que acabou culminando na evolução da RD
de ser um produto para ser uma plataforma. Então, 2 anos depois a gente adquiriu uma empresa que virou o RD CRM, que por si só hoje já é um business de quase 100 milhões de reais de faturamento. A gente começou o projeto de expansão internacional da RD também, começou a falar mesmo sobre essas novas avenidas de expansão. Então acho que foi um momento bem importante dentro da trajetória. E claro, não tem como deixar de falar que apesar de ter tido uma outra rodada de investimento no meio do caminho, a venda para a TOTVS foi outra, porque enfim, ela não é só o evento financeiro, vamos chamar assim, mas é o que representa também para os próximos 10 anos da RD, né? Então aquele foi certamente um milestone muito importante para a companhia. Perfeito. E cara, assim, agora indo um pouquinho ali para o final já, né? Para esse momento de venda que prepara a empresa para os próximos 10 anos. Imagino que, né, quando você recebeu ali o primeiro investimento em 2013 do investidor, ele já tinha uma visão ali de 10 anos, tipicamente, que aí deu 10 anos quase certinho, né? Um pouquinho menos, de quando ele vai rentabilizar esse investimento dele. E imagino que durante cada uma das fases, uma fase de product market fit, crescimento, manutenção e outras estratégias para continuar crescendo, e vem nesse momento de consolidação da venda, devolver o dinheiro talvez para os primeiros investidores e até os sócios fundadores, né, realizarem uma parte dessa construção de valor. Como é que foram os últimos anos ali e que momento que vocês falaram, putz, resolvi vender a empresa, quero vender a empresa? Como foi a preparação para esse momento de venda ou de construção do próximo caminho? Que a venda nem sempre é um momento de, quero vender. É um momento de, putz, qual o próximo grande salto que eu vou dar agora? E existem vários caminhos. Existe um caminho de você capitalizar a empresa, existe um caminho de você tomar dívidas, se financiar de uma outra maneira. Existe uma maneira de, talvez um estratégico, vir aportar dinheiro, colocar dinheiro. Cada um é um rumo. Como é que foi esse momento e como isso foi se construindo dentro de vocês como sócios no negócio? Na verdade foi uma coisa meio doida até, porque o que aconteceu, né? A gente, quando começou o negócio lá atrás, né? Você, a partir do momento que você vai conversar com um investidor desse, acho que o empreendedor tem que saber que o investidor está entrando para sair em algum momento, então não existe almoço grátis, né? Então, assim, a gente tinha uma clareza desde o início de que a gente está numa missão de crescer esse negócio e algum dia tem que ter uma saída. Quando a gente falava em 2013 ali, que foi o primeiro investidor institucional que entrou, se eu algum dia fizesse um pitch para eles dizendo que a estratégia de saída seria fazer um IPO, dificilmente teria levantado grana, porque eu seria o louco da casa. Ninguém fazia IPO em tech no Brasil. Perfeito. Só que várias coisas aconteceram nesses anos e aí a gente foi vendo que era uma situação que era possível. E eu diria que até a partir de certas decisões que a gente foi tomando como companhia, a gente ficava cada vez mais um Frankensteinzinho para uma aquisição e cada vez mais Frankenstein, ou seja, menos interessante para uma aquisição e um pouquinho mais interessante para uma história de empresa pública. IPO. Um IPO. Mas também, enfim, tinha até durante todo esse processo sempre teve na cabeça que tem muito chão para a gente percorrer. Tanto é que a última rodada que a gente levantou a gente levantou 50 milhões de dólares em 2019, que foi uma rodada, foi liderada pela Riverwood. Todos os investidores fizeram follow-on, então desde o primeiro lá de trás, ou seja, tinha oportunidade de saírem se quisesse. Fizeram follow-on, brigaram. Acreditaram muito no projeto. Isso, ainda estava todo mundo ainda pensando muito mais para frente. E, cara, assim, a gente levantou a rodada em 2019, agora eu não lembro certinho o mês, mas acho que foi em agosto, se eu não me engano, que a gente anunciou. E muito desse trabalho com a River também foi do relacionamento que eu já tinha com eles de muitos anos. Eles tentaram fazer um fast track assim, de um processo que eu não ia começar no início de 2019, ia fazer mais pro fim de 2019. Acabou funcionando, a gente fez o deal, mas eu nem estava com o plano pronto. E aí a gente foi para um planejamento estratégico com todo mundo, todos os investidores, no fim de 2019.
montando um plano para 2020 e o que a gente vai fazer com os 50 milhões de dólares que estão ali. Claro que tinha ideias, né? Mas não tinha o plano ainda pronto. Montamos aquele plano bonitão, vamos executar, janeiro, fevereiro, março, pum, Covid. E aí, aqueles primeiros 2 meses bem preocupantes, porque principalmente, não pra gente financeiramente, porque tinha acabado de captar, mas te falando, cara, a gente vende pra média e pequena empresa, o que vai acontecer com esses caras? Perfeito. Aí, tinha setores que receita foi embora do dia pra noite, hotelaria, por exemplo, que a gente... Então, aquele modo de guerra por 2, 3 meses, as nossas métricas deram uma balançada, mas quando começou a estabilizar ali em maio, já começou num grau de inflexão até mais alto que a gente estava antes. Irado. Então, acho que esse foi o primeiro movimento. Mas aí, em cima disso, eu acho que a coisa mais doida aconteceu realmente no segundo semestre de 2020, que foi... como estava acontecendo tudo isso e existia aquele consenso de que transformação digital vai ser acelerada e as empresas que são vencedoras são aquelas que fornecem soluções para isso, cara, eu comecei a diariamente receber ligações, 4, 5, 6 ligações de fundos de VC querendo investir, investidores de public equity querendo conversar, banco falando, aí estratégico também. Nunca tinha vivido isso na minha vida, né? Virou a mulher bonita da balada. Exatamente. Todo mundo atrás de você. E aí, cara, chegou num ponto que realmente não só tava meio que sugando energia, mas eu realmente nem sabia o que fazer com aquilo. E eu levei esse assunto pro conselho e a gente decidiu avaliar de forma estruturada essas alternativas. Então, o que a gente fez? Falou, tem grosseiramente 3 caminhos aqui. Tem um caminho de levantar uma outra... Tem um quarto que é não fazer nada, né? Mas tem um caminho de levantar uma outra rodada, mesmo não tendo usado ainda o recurso lá da Riverwood. Tem o caminho de fazer um IPO e tem um caminho de explorar a saída para um estratégico. Aí a gente contratou um banco que estava com mandato para explorar esses 3 caminhos. E a gente fazer uma avaliação do que seria essa possibilidade para os 2 lados. E aí a gente viu que apetite para investimento tinha, mas não fazia muito sentido para a gente naquele momento. E de fato tinha essas 2 alternativas, né? Eu cheguei a fazer um non-deal roadshow, falei com 60 investidores de public equity para ver o que seria um IPO. E a gente começou a aprofundar as conversas com estratégicos. Que, claro, a relação não começou ali. Então, o Denis, que estava aqui hoje, eu falo com ele há muito tempo, mas a gente não estava efetivamente em uma conversa de uma potencial aquisição. Tava naquele flerte ali, né, no começo. E assim como eu tava com gringos e outros players ali. E daí, cara, nesse processo, isso foi tudo muito rápido, porque a gente fez isso foi de uma forma estruturada, mas aconteceu muito rápido. E aí chegou num momento que efetivamente tinha que tomar uma decisão, porque a gente tinha ofertas na mesa para uma venda e o potencial de realmente fazer um IPO aí teria que entrar dentro de uma janela que provavelmente seria no início de 21, ou segundo semestre de 21. E aí, enfim, muita conversa, muita discussão, muita negociação também, até os 47 do segundo tempo, todas as opções estavam na mesa, todos os players estavam na mesa. Mas aí a gente decidiu fazer o deal com a TOTVS. E eu acho que tudo isso que eu falei casa muito com o que eu acho que é o melhor caminho para a RD nos próximos 10 anos. Porque não só tem uma questão de afinidade com as pessoas, com a forma de pensar e tal, mas efetivamente com a plataforma, que a TOTVS é uma empresa gigantesca, é a maior empresa de software do Brasil, tem os seus também 80 mil clientes. É uma história totalmente diferente da RD em termos de como foi construída, mas tem um oceano para navegar ali que é gigantesco. E eu acho que é uma convicção minha, assim, que qualquer empresa de SaaS para essa próxima década, se SaaS na década passada foi automatizar o workflow que existia em outras ferramentas ou às vezes na mão, SaaS da próxima década vai ser data. Então, ninguém tem mais dados proprietários do mercado do Brasil do que a TOTVS.
E a RD também no lado de que ele chama de business performance, de vendas e marketing. Então acho que é um casamento super legal, a gente está só meio riscando a superfície ainda. E aí teve esse movimento mais recente que foi justamente o entendimento da própria TOTVS de que outras soluções que eles tinham de business performance, de e-commerce, de marketing e tal, falam muito mais com o nosso ecossistema do que com o ecossistema deles. Então, nesse processo, a gente acabou trazendo muita coisa da TOTVS para dentro da RD, o que não é comum numa empresa adquirida, né, por outra. Geralmente, você faz um processo de incorporação ali do outro lado. Galera, deixa eu avisar um negócio aqui para vocês. Estamos chegando aqui na metade desse papo, um pouco mais da metade. Queria convidar vocês para avaliarem a gente lá no Spotify com 5 estrelas, seguir a gente no canal, para ajudar a gente a continuar no top 5 podcasts de negócios do Brasil, tá bom? Galera, estamos aqui direto do RD Summit, que eu vou explorar daqui a pouco um pouquinho de onde surgiu essa ideia, mas eu queria saber de você, cara, como que foi a hora que você assinou a venda? Como que foi a sensação ali, aquela... O que te passou na tua cabeça? Por quem que você ligou? Como é que foi? Bom, a coisa mais louca, e eu não estou exagerando, eu assinei a venda de chinelo na minha casa, porque a gente estava naquele auge do Covid, ninguém se encontrava com ninguém. E, pô, era call pra tudo quanto é lado, né, o dia inteiro. E outra coisa doida é que eu assinei o deal da RD, a venda da RD pra TOTVS no dia seguinte a minha filha nasceu. Então eu passei as últimas semanas, a segunda filha. Eu tenho um filho mais com 10 anos e aí essa... E eu passei as últimas semanas conversando com ela na barriga. Segura um pouquinho só que o papai tá fazendo um negócio aqui que eu... Aí ela, cara, ela acho que ela entendeu que ela tinha que vir na hora dela, né? Ela escolheu a hora dela pra brilhar e veio no dia seguinte. Mas assim, é engraçado porque esse processo todo que eu mencionei foi um processo de muita introspecção também. Eu tive muita conversa com os outros fundadores, mas também, pô, olhei muito pra dentro, assim, o que eu quero pra mim, o que eu acho que é importante pra mim, pra RD e tal. E é claro que não foi uma decisão tão simples, mas eu tava tranquilo com aquilo, entendeu? Porque eu sabia que em algum momento alguma coisa dessa natureza ia ter que acontecer. E eu achava não só que era o melhor caminho para a companhia, como que eu achava que ela estava preparada. E eu acho que essa tranquilidade também veio muito do time que a gente tem, sabe? De falar, cara, esse time vai resolver qualquer coisa aqui, entendeu? Então, assim, é um momento... Não tem como dizer se era um momento ideal ou não. Talvez olhando para trás a gente pode falar, comparativamente com a IPO, pô, demos sorte. Talvez, demos sorte... pelo que aconteceu no mercado, mas eu estava tranquilo de que era um momento importante para a companhia, que precisava acontecer e que a gente estava tomando a decisão certa com o parceiro certo. Então, nesse sentido, não foi um negócio muito estressante para mim, assim. Mas eu tinha um coach, né? Eu trabalhei com um coach americano, que é um cara... Puta, muito bacana, foi coach do Reed Hastings do Netflix, do Jeff Winner do LinkedIn, um cara que, puta, tem muita experiência. E nessa fase final ali do deal, a gente conversava não sobre termos do deal, né, que geralmente seria o tópico ali, mas a gente conversava muito sobre isso, cara, como é que você tá, o que você tá pensando, como é que você tá se sentindo e tal, e foi muito legal, ele me ajudou a enxergar esse processo até de fora, assim, de uma forma bem bacana. E como foi o D+1 pós a venda? O D+1 até foi uma das razões da gente ter feito o deal do jeito que a gente fez foi porque a gente, em termos negociais, conseguiu colocar a empresa com uma autonomia, com independência, né? Então o D+1 não mudou absolutamente nada. E essa foi a minha mensagem pro time. Como que foi o deal? Só para quem tá ouvindo aqui, a gente que não sabe o quanto foi o valor, vocês tinham que ficar quanto tempo a mais, como é que foi isso? A gente fez um deal, isso tudo que eu falei aqui é público, né? Então foi a RD foi avaliada naquele momento a 2 bilhões de reais. Foi pago na época 1,82, porque representava 90% mais ou menos da companhia. O que eram os outros 10%? O equity dos founders que continuaram, né? Então a gente tem esse equity ainda.
A gente tem uma opção de venda, enfim, não é um earn-out clássico, mas a gente tem uma opção de venda desse equity a um certo valuation, um múltiplo de valuation pré-determinado. E aí, em termos de... Eu acho que esse é o lado financeiro da equação, mas o lado que para mim é o mais importante da estruturação é como vai funcionar e o que vai acontecer. Então, e aí nesse sentido a gente conseguiu muita coisa legal, assim, porque dentro da governança da RD praticamente nada mudou. Eu tinha um conselho que eu tinha 4 investidores. Esses 4 investidores foram substituídos por 4 pessoas apontadas pela TOTVS. Continuei a ter essa dinâmica de conselho. Então, provando as coisas, tem que aprovar em conselho e tal. No dia a dia, zero de interferência. Criou uma dinâmica nova que aí parte até a gente já queria aprender, que como é que uma empresa como a RD se porta sendo parte de uma empresa pública. Então, desde coisas parecem bobas, né? Mas, por exemplo, a gente sempre foi uma empresa super transparente com o time. Mas eu já não podia abrir resultado pro pessoal no dia seguinte que fechava. Porque eu tô sinalizando o mercado. Então, a gente começou a adequar o calendário de comunicação da RD com o calendário de comunicação da TOTVS pro mercado, né? Interessante. Então, assim, várias coisinhas nesse sentido, mas eram coisas que a gente já estava até se preparando e caminhando para isso, porque um dos caminhos possíveis era justamente o IPO. E, aliás, eu aprendo muito com a TOTVS nesse sentido. Os caras são muito bons nisso, assim, de relacionamento com o mercado, de como comunicar, como setar a expectativa certa e não vender de menos nem de mais, sabe? Enfim, é bem interessante. E então, o modus operandi não mudou muito depois. É claro que você tem um trabalho todo de tranquilizar o time, de deixar claro que as coisas vão continuar como estão, que também tem um outro lado da história que todo mundo quer fazer tudo do dia zero, sabe? O pessoal, vendedor já quer acessar a base de clientes da TOTVS, sabe? Aquelas coisas que... Aí você também, galera, segura, calma, né? Então, também escolher quais são os primeiros pontos que a gente vai atacar de sinergia e tal. Mas eu acho que foi esse o maior desafio no começo, né? É garantir que o time fique tranquilo que nada muda. Ao mesmo tempo, temos um parceiro novo aqui que a gente tem muita oportunidade nova para poder explorar. Como é que foi, né? Que você ficou um período ainda como CEO da companhia no pós-venda e depois você foi para a presidência do conselho. E o Juliano Tubino, que eu entrevistei aqui hoje mais cedo, né? Assumiu o papel de CEO da companhia. Como é que foi essa transição para você? Então, como tá sendo, é interessante, né? Que na estrutura do deal você não tinha nenhuma obrigação de nenhum lado, né? O que a gente tinha era uma certa segurança de que se eu tocasse o negócio, eu ia tocar com aquela autonomia que eu mencionei ali, com nível, né, de conselho, mas uma coisa era o deal, outra coisa era a minha função executiva. E tava tudo bem, a gente, enfim, tava tocando bem ali, só que quando... eu tive essa conversa com eles no ano passado, dessas sinergias que a gente não estava explorando e dessas empresas que estavam lá que na verdade faziam muito mais sentido no ecossistema da RD do que lá. No combo dessa discussão, a gente chegou a um acordo mútuo ali de que, cara, talvez valha antecipar uma transição dessa, porque o Tubino tocava essas coisas lá do outro lado, ele sempre foi o sponsor da RD, né? Aí começam as coincidências também. A esposa dele trabalhou comigo, foi minha CRO por quase 5 anos. 4 anos, né? A Juliana. Já conhecia a fundo o negócio. Cara, foi meu braço direito por muito tempo. Ele conhecia através dela, antes da TOTVS, inclusive. Depois, dentro da TOTVS, ele foi o sponsor da transação. Minha negociação toda foi com o Denis, mas ele vendeu muito isso internamente. Até na época a Ju ainda estava comigo, então ele também não se envolveu muito na negociação. E aí, a partir dali, da transação ter sido realizada, ele era também, no dia a dia, o meu principal ponto de contato. Ele também foi o cara que fez as aquisições de outras empresas, não só de vocês. E aí casou muita coisa junto, porque assim, eu individualmente já tinha tomado essa decisão, era uma questão de tempo, eu só não sabia quanto tempo. Ele tinha vontade de ser um CEO, e o Denis tá na cadeira dele, não tem uma perspectiva de sair no médio prazo aí. Então, ou seja, fechou essa conta. E a relação de confiança é tão grande
que a gente não mudou nada na estrutura do deal para isso acomodar. Então, tipo, eu abri mão, entre aspas, de um poder que eu tinha contratual, mas eu confio neles, confio nele também, de que ele vai perseguir os melhores interesses para mim também como acionista. Então, foi super tranquilo essa decisão. Aí, essa é uma comunicação... É engraçado que essa comunicação foi mais difícil de fazer pro time do que a comunicação da venda. Que loucura, cara. Porque é uma... Não pelo Tubino, nada disso, mas porque para muita gente ali é uma mudança grande, né? Mas também eu acho que a gente conseguiu colocar da forma certa e foi bem entendida pelo time, né? E eu acho que os meses que a gente está aí já desde que essa transição foi feita, foi anunciada em março, se eu não me engano, ou foi implementada em março. A gente anunciou para o time em janeiro, implementou isso em março. Provam que a gente fez a coisa certa também. Então eu tô próximo, além do conselho, tô envolvido em uma coisa ou outra ainda num outro papel, mas de novo volta a questão de time. O Tubino herdou um time que é um time muito bom, que apoia muito no que ele quer fazer. E uma das coisas que eu falei publicamente pro pessoal, e não é da boca para fora isso, eu falo, cara, eu acho que eu fui uma das melhores pessoas que a RD podia ter tido nos primeiros 10 anos. Eu não acho que eu sou o melhor cara para os próximos 10 anos. Perfeito. Pelo meu conjunto de habilidades, de interesse, de tesão. E eu acho que ele tem um fit muito melhor para os próximos 10 anos do que eu. Perfeito. Então eu acho que, enfim, tem tudo para dar certo, né? Por enquanto, tá tudo bem. Troquei uma ideia aqui com ele, foi sensacional o papo. E, cara, os números estão aí também para provar, né? Vocês estão fazendo várias coisas que eu vou pegar daqui a pouco naquilo, mas eu quero voltar agora da onde veio a ideia do RD Summit. Então, a gente, nessa coisa de ter que... Quando a gente começou lá o negócio, acho que estava claro que a oportunidade, ela existia, mas eu teria que criar esse mercado, desenvolver esse mercado. Então... existia literalmente 0 buscas no Google. Se eu fosse no Keyword Tool do Google lá, colocasse lá automação de marketing, 0 buscas. Então ninguém estava procurando por isso. Ou seja, a gente tinha que evangelizar o mercado. E aí começamos comendo a própria ração ali, fazendo blog, fazendo e-book, fazendo mídia social e tal. Mas ali em 2013, o que eu tava vendo ali também, assim, cara, que já tinha uns cases bem legais que estavam acontecendo, de empresas normais, né? Vamos dizer assim, adotando e tendo resultado. A gente estava começando a ter também um primeiro esboço do que seria depois o nosso ecossistema de parceiros ali. Então, algumas agências que estavam trabalhando com clientes e fazendo um trabalho legal, mas ninguém se conhecia, ninguém se encontrava. E aí, eu uso muito como forma de aprender. Sempre foi assim, eu olho muito para fora. Então eu ia muito para... Meu MBA sempre foi... Não tinha G4 na época, então ao invés de dar o dinheiro para GV da vida, eu ia para fora, ia em evento lá fora. Perfeito. Então eu ia tudo quanto é evento, Dreamforce, Inbound, não sei o quê. E eu falava, tem um espaço para fazer alguma coisa aqui assim, que vai ser um evento que você traz algumas referências no tema, traz pessoas que estão fazendo coisas legais, assim, bem feitas, e cria uma troca. Então essa foi a ideia do primeiro Summit. A gente queria fazer o mínimo de risco possível. Aí a gente alugou o anfiteatro do prédio da incubadora que a gente tava lá em Floripa, que tinha uns 90 lugares mais ou menos. Vamos fazer um negócio low risk aqui, vamos fazer ali em cima. E cara, a gente divulgou isso aí em 2 dias, acabou todos os ingressos. Falou, agora tem uma decisão, falta um mês pro evento, o que a gente faz? Aí a gente decidiu pegar uma salinha maior lá no Centro-Sul e fez um evento lá nas pressas mesmo. Deu quase 300 pessoas. Virado. Mas aí a produção era completamente diferente do que é hoje, mas o espírito era o mesmo, entendeu? E eu sempre gosto de colocar uma barra que cara, tem que ser um evento que o cara vai lá, faz a palestra dele e senta para ver a do próximo. Tem que ser nesse nível, porque também não queria um negócio que eu vou chegar um monte de figurão aqui, vai falar e vai embora. E eu acho que isso tem acontecido. Vários gringos. Ontem eu tava aqui com o Will Reynolds, que é um cara que tá, acho que desde 2015 com a gente. Ele veio, ficou, viu umas 3, 4 palestras aqui, trabalhou, interagiu com a galera. E veio
para fazer a palestra e ia voltar para os Estados Unidos à noite, né? Então acho que isso é um negócio que a gente criou lá e que permanece aí nessa... E como você avalia essa edição agora de São Paulo? Então, eu acho que a gente, enfim, vamos contextualizando, né? A gente começou em Floripa com 300 pessoas, aí foi crescendo devagarinho. 2019 teve um evento, acho que para 10 mil pessoas, se não me engano. Aí teve a pandemia. Foram 2 anos que a gente ficou sem fazer evento. A gente criou uma versão online do evento, até foi bem sucedida no online, mas aí, 2022, que foi o ano que a gente retomou, era uma baita incógnita, porque ia ser a primeira vez que a gente ia tentar fazer de novo. E aí foi um evento que cresceu comparado a 2019. Só que cresceu também ao ponto de estressar demais tanto a estrutura física do lugar que a gente estava quanto a estrutura da cidade. Perfeito. Cidade Floripa não já não estava 15 mil comportando. pessoas. Era problema de rede hoteleira, problema de deslocamento, enfim, uma série de coisas lá que infelizmente a gente não conseguiu endereçar com esses anos. E aí teve essa decisão maior de, cara, vamos ter que dar esse passo. Ou a gente capa o evento, fica aqui, ou a gente dá um passo que permite continuar crescendo esse negócio ao longo do tempo. E a gente tomou uma decisão que teve um quê de coragem grande. E aí, olhando isso aqui hoje, acho que mais até do que o crescimento, a gente está com uma média diária aqui de 18 mil. Acabei de falar com o Denis aqui, ele falou que teve quase 19 mil check-ins hoje, né? Então, 18 mil pessoas aqui por dia. Total vai dar, sei lá, um pouco mais de 20 mil pessoas que participaram aqui do evento. Mas acho que mais do que isso, né? Meio que essa mudança para cá meio que carimba e credencia o Summit como o principal evento de marketing e vendas do Brasil, né? E eu acho que isso é uma plataforma nova para a gente continuar construindo a partir da cá. Então... Perfeito. E cara, 2023 foi um ano de muitas mudanças, né, para você. Quais que são os próximos desafios aí profissionais e pessoais que você vê para 24, 25 e assim por diante? Então, além né, de dirigir, pois é, pilotar. Então é engraçado, né? Porque assim, esse ano, em um certo momento desse ano ali, eu tive que fazer um acordo comigo mesmo, que cara, eu vou ficar louco enquanto eu estiver ainda entregando essa transição, eu começar a avaliar tudo que é possibilidade que tá vindo, porque naturalmente recebo convite, sondagem, coisas, né? E também eu mesmo fico pensando em ideias malucas o tempo inteiro e tal. Então eu falei assim, cara, eu vou oficialmente não explorar nada, começar a explorar qualquer coisa a partir do ano que vem. Então fazer uma transição bem feita, entregar isso. Mas do lado pessoal, eu acho que também estruturar assim, uma ideia de não só de alocação de tempo, mas uma ideia de qualquer que seja a coisa que eu vá me envolver daqui para frente, qual vai ser o mínimo que eu vou preservar do ponto de vista pessoal. Por exemplo, um dos valores que eu coloquei assim para isso é manter flexibilidade. Eu acho que isso é importante. Eu não tenho a menor intenção de parar de trabalhar e, sabe, nada disso. Mas eu também não quero me colocar numa situação, não preciso nesse momento me colocar numa situação que eu não tenho uma flexibilidade para, sei lá, precisar... Mesmo coisa de trabalho, por exemplo, eu sou conselheiro lá na Endeavor, aí de vez em quando eu vou nos painéis de seleção internacional da Endeavor, aí ano que vem tem painéis em 6 lugares diferentes do mundo. Pô, preciso tirar uma semana para ir num painel desse, eu não quero tá amarrado numa situação que eu não posso fazer esse tipo de coisa. E o hobby que você mencionou, né? Eu corro de kart, corro de carro também na Porsche Cup. Tem as corridas, fim de semana de corrida, que geralmente começa na quinta-feira à tarde. Então, também não quero tá numa situação que eu não possa correr, porque então, esse é um valor aqui, né? Mas as coisas específicas que eu vou engajar, acho que ainda não tá no momento. Como eu falei, eu vou começar a avaliar isso de uma forma mais séria aí a partir do fim desse ano. O que eu acho que não muda, né? Eu vou continuar próximo da RD.
Vou continuar próximo desse ecossistema, vou continuar meu envolvimento também com a Endeavor, também continuar ajudando empreendedores. Eu acho que para mim tem um quê também de missão pessoal aqui de... Porra, eu me sinto realizado pra caramba de ver as empresas crescerem, sabe? As pessoas crescerem junto, escutar a história do pessoal aqui. Pra mim, o Summit, pra mim, é isso. Irado. Escutar, cara, se mudou minha vida. Pô, a RD mudou minha vida. A gente tinha 2 pessoas, estamos com 50. Eu acho legal pra cacete isso. E eu acho que dá pra gente ajudar até de uma forma um pouco mais estruturada, né? E eu tento fazer isso via RD e via Endeavor, principalmente. E aí, fora isso, vamos ver. Mas, enfim, que bom que tem muitas opções, coisas legais aí no mercado para fazer. Eric, vamos lá para a finaleira aqui de um bate-bola. O que para você constitui um bom gestor? O que faz um bom gestor? Inspiração. Traz inspiração para o time. Não vou nem mencionar ética, porque para mim isso aqui não tem discussão, mas acho que inspiração, clareza, e clareza também significa transparência, né? Você, cara, tem que conversar da coisa ruim, conversa da coisa ruim, entendeu? Mas nunca tem agenda oculta, né? Ter clareza e ter alinhamento. Eu gosto bastante daquela frase que o Bezos usa lá, do disagree and commit. Nós podemos quebrar o pau. A partir do momento que a gente definiu uma coisa, estamos comitados. Pode não ser a minha opinião, mas a gente definiu, a gente está junto. Então, ter esse momento do alinhamento, mas a partir dali a gente está junto. Perfeito. Se você pudesse voltar lá no começo da tua carreira e te dar um conselho, qual conselho você daria? Talvez o conselho maior seria meio que... Ele tem um pouco a ver com a questão de ansiedade, tá? Então, talvez eu não tivesse a convicção que a forma como eu faço as coisas, ela gera o resultado que eu tô esperando lá na frente. Então, assim, hoje, quando eu penso que eu tô trabalhando em uma direção de um projeto de, sei lá, de 10 anos, eu sei que eu não preciso ter o caminho todo detalhado, eu preciso fazer ter uma clara visão, fazer um monte de coisa tá aqui, um pouquinho melhor a cada momento, e eu tenho uma convicção de que vai chegar lá. Eu não tinha talvez essa convicção, então meio que fica tranquilo, você tá no caminho certo, tá fazendo do jeito certo. Eu acho que é isso. Dos últimos livros que você leu, dos livros que você já leu na sua vida, quais foram os que mais te marcaram? Você gostaria de colaborar aqui com a galera? Qualquer livro, de qualquer tema. Puta, essa aí... Ou não lê livro também? Não, eu devoro o livro, cara. Eu gosto muito... Mas qualquer um, não precisa ser de gestão, não precisa ser de nada. Qual que foi aquele livro que você leu, assim, 2, 3 que te marcaram? Pô, difícil pegar no meio de tantos legais, assim, cara. Eu acho que livro também, às vezes, é momento, né? Então, por exemplo, um livro que eu li... Não acho que tá nessa categoria de que é um dos melhores livros, né, dos top 5 ou top 10 aqui, mas um livro que casou legal com o momento que eu tô refletindo, esses momentos de reflexões agora, que eu li, que é do Peter Attia, que é o Outlive, que ele fala de como que a gente pode viver mais e com mais qualidade de vida, né? Eu acho que a gente, como empreendedor, esse é um tema que vocês trazem, né? Isso até puxado aí pela galera toda, mas vocês trazem essa reflexão também, mas assim, a gente às vezes toma um caminho de, cara, vou all in no trabalho e foda-se, família, saúde e tal, eu resolvo isso depois. Pô, não é bem assim, mas também tem um jeito estruturado de pensar nesse tipo de coisa, né? Então esse é um livro que, talvez se eu lesse esse livro 4, 5 anos atrás, eu não teria tido o mesmo efeito que teve pra mim agora. Então, outro livro que eu tô lendo agora, né, nesse momento, é a biografia do Musk. Muito boa. O Musk é um cara que e eu acho que é legal também falar desse tipo de coisa, porque eu tenho uma relação com ídolos que eu não é role model pra mim. O Musk não é um cara que eu me espero, eu falo, cara, mas é um cara que eu admiro várias partes específicas dele, né? E, cara, esse negócio de pensar grande, né, de assumir risco e tal, incomparável. Esse cara é maluco, né? É incomparável. Então eu sempre vou tentando combinar essas coisas assim, vou lendo
coisas que vão aparecendo. Então não vou focar muito em nome específico de livro aqui, mas acho que é tentar casar também esses livros, essas ideias com o que eu tô passando na minha vida. Bom, Eric, muito obrigado. Valeu demais por esse papo. Prazer. Papo muito bom. Pessoal, ficamos aqui com mais um Papo de Gestão, diretamente aqui do RD Summit 2023. Se você não veio esse ano, não perca ano que vem. Vai estar maior e melhor, como todo ano acontece, tá bom? Queria agradecer vocês por terem ficado até agora e pedir para vocês avaliarem a gente com 5 estrelas lá no Spotify, seguir nosso canal para sempre receber nossos novos episódios. Pessoal, um grande abraço, até a próxima.